Saudações a todos profissionais de excelência, empresas de sucesso e aspirantes. Sejam todos bem-vindos ao Fincast, o seu podcast corporativo. Hoje vamos falar sobre o poder da linguagem gestual na inclusão social. Olhem bem o tema. O poder da linguagem gestual na inclusão social. Por que este tema? Porque é sabido, né, que muitos dos nossos irmãos, amigos, colegas, vizinhos, primos são menosprezados por debilidades físicas, debilidades auditivas ou visuais. Não é? Existe muita barreira, tanto faz no mercado nacional ou no mercado corporativo, no mundo da educação, falo das escolas, falo das faculdades e não só. Então, procuramos hoje trazer dois profissionais da matéria. São bons, pessoal, não estou aqui a vender peixe de ninguém, são mesmo bons. Na matéria, eles que são formadores de linguagens gestuais, o que nós chamamos de famosos mudos ou surdos, não é? E aproveitando a oportunidade, você que está do outro lado, não é inscrito ao canal, não espere mais nada, inscreva-te ao canal, compartilhe para que este episódio chegue para mais pessoas. É sabido que podemos não ter do nosso lado alguém com essas debilidades, mas há sempre alguma pessoa ao nosso redor que tenha essa debilidade. Então, convido-te a inscrever ao canal, a curtir e a compartilhar para poder expandir aquilo que é um conteúdo rico e necessário. Então, senhor Bernardo, senhor Marcos, sejam bem-vindos ao Fincast. Muito obrigado, Silvana. Obrigado pelo convite. Ok. Então, eu agradeceria porque é uma coisa da empresa do Fincast, né? Antes mesmo de começarmos com a conversa maravilhosamente boa, né? Fizessem as suas vossas autoapresentações, desde a formação acadêmica até a profissional. Podem falar tudo, não tem problema. Tá bem. Chamo-me Marcos Gaspar Abreu, vivo no Camama 1, ainda vivo com os meus pais. Também sou estudante do ensino médio, né? Faço artes plásticas. Exato, faço artes plásticas e estou aqui. Ok. Eu sou Bernardo Vicente Camões, pronto, vivo no Camama 1, sou solteiro. Né? Pronto, como é que se diz? Pronto, né? Vivo com meus pais. Sou consultor imobiliário, sou gestor de marketing digital, sou designer gráfico, já há caminho de 3 anos. Sou empreendedor de 2023. Né? E pronto, no médio fiz a formação, eu fiz o curso de comunicação social, né? Depois dali eu fui fazendo outras formações, né? que aumentavam o meu currículo como profissional. Pronto, e atualmente estou a trabalhar como consultor imobiliário e pronto, né? Essa é a minha pequena apresentação. Pessoal, o poder da linguagem gestual, da inclusão social, não é? É com o objetivo de demonstrar como nós podemos transformar vidas, ajudar a sociedade a estar por dentro daqueles que apresentam, independentemente da debilidade, aqueles que apresentam uma debilidade, seja ela física, auditiva ou visual, não é? Então, a inclusão social, ela ajuda, não é, a pessoa tomando desta dificuldade se enquadrar dentro do nosso mundo normal, porque muitos ainda pensam que não são normais, por ter uma debilidade, sentem-se de falta, faltar alguma coisa. E eu aprendi uma coisa, e isso é científico, não é? Que toda aquela pessoa que padece de uma debilidade, seja ela auditiva ou visual, elas têm libertos mais sensores que nós somos completos. Nós que vimos, ouvimos, falamos, aquele que não vê liberta um outro sensor, um outro sentido mais aprimorado em relação a nós. Né? Por isso tivemos como responsabilidade trazer aqui este tema para ajudar a entender como é que funciona este processo todo. E eu pude ver dos meus convidados que cada um de vós tem a formação muito diferente daquilo que faz. Certo, isso mesmo. Como surgiu a paixão ou como é que entraram neste mundo de linguagens gestuais? Formadores. Pessoal, eles são formadores. No meu caso, foi quando eu acho que tinha 14 anos. Tinha um vizinho que era surdo, também era mudo. São praticamente 2 vizinhos. E eu sempre via eles a passarem perto da minha casa, a fazerem sinais. E eu me perguntava, como é que eles fazem isso? Como é que eles conseguem se perceber? E me apaixonei por aquela língua. Foi maravilhoso.
Porque eu gosto de desafios. Eu queria aprender inglês, mas estava sendo muito difícil porque não encontrava pessoas que também falavam. Então, decidi pôr um Mas desafio. já sabe falar inglês. Não, ainda não. Por isso é que estava a tentar. Né? Tá bom. Então, vi que a língua de sinais poderia ser também um outro desafio e queria experimentar, ver como é que é, né? Então, fui lá, falei com meus vizinhos, comecei a ficar com eles juntos, sentado, e fui aprendendo e vi que foi mais fácil. E hoje, estou aqui. Uau. Com relação a mim, eu tenho um irmão surdo e mudo, né? Que é o surdo de toda a família. Pronto. Fora da formação, fora de aprender a língua gestual, né, nós temos uma comunicação, pronto, né? Porque ele fez ele estudou, né? Fez o primário, o secundário, né? Então, pronto, eu que não tinha a formação nesse caso. Então, nós se comunicávamos como todo mundo, né? Mas como alguém nato, né? Digamos assim. Mas depois, né? Pronto, né? Tive que, nesse caso, como é que surgiu a minha paixão pela língua gestual? Assisti digamos, uma missa ou um culto religioso. Nesse caso, já faz um tempo. E dali surgiu a minha paixão. Eu sempre sou daqueles jovens que, de cada ano, procuro sempre coisas novas. Eu não gosto de ficar simplesmente se focar numa coisa. Tipo, eu sou uma coisa esse ano, mas pelo menos no próximo ano eu tenho que procurar fazer outra coisa. Acho que eu cresci assim. Gosto de estar sempre em movimento. Então, depois dali surgiu a minha paixão de aprender a língua gestual. Então, dali, né, os dias foi passando. Conheci aqui os nossos colegas aqui, o Marcos, foi a primeira pessoa que eu tive contato com ele na língua gestual. Ficamos É o amigos. sócio. Sim, podemos dizer que sim. Epa. Né, ficamos ali, né, pronto, os primeiros passos, né, fomos indo, aprendendo. Também falei com ele e depois entrei numa comunidade surda, onde também fazia parte, ele conhecia pessoas que eram realmente surdos e mudos, né? E fui aprendendo com todo mundo, um pouco dele, um pouco dos surdos, porque eu tive que me esforçar ao máximo para aprender a falar com os surdos. Porque eu também pensava no meu irmão, eu queria entender praticamente uma dificuldade, né? Que normalmente certos pais têm, de se comunicar com os filhos. Depois eu olhei isso também. Realmente, porque não é fácil viver em uma sociedade ou em um mundo em que tu não és compreendido. Sim. Acho que o índice de frustração é muito elevado. Sim. Então, quando já temos mecanismos, meios ou canais que facilitam este intercâmbio, já é muito bom. É muito bom. O Marcos também fez a formação, aprendeu assim, de forma empírica. Praticamente aprendi de forma empírica. E já formas. Foi um grande esforço que eu fiz, né? No começo foi assim difícil, mas visto que eu queria me comunicar com eles, né? Com os surdos, então fui me esforçando cada vez mais. E aí disse, por que não também formar outras pessoas que têm essa dificuldade? Ou mesmo também os pais quererem aprender para poder conversar com os filhos. Então daí fomos e criamos um grupo para poder formar tanto ouvintes como surdos nessa mesma área. Não, isso é importante. Porque eu acredito que cá em Angola, né, Luanda, né, não sei se outras províncias têm, Luanda tem uma escola que forma pessoas com debilidades. Tem escolas. Tem uma escolas. Só ou mais. Porque anteriormente era uma única lá para quem vai para a Cidadela, naquelas mediações, né? Não sei se ainda abriram mais escolas ou centros de formação. Não, do que eu conheço, só conheci uma mesmo. Aquela de lá. Sim. Tem uma no Golfo, onde meu irmão onde estudava. Ok. Ouvi também que tem mais uma privada aqui no Benfica, nesse caso escolas. E tem um centro de formação, acho que é Viana. Acho que naqueles lados aí tem um sítio que normalmente, praticamente um centro de formação, onde formam todo mundo que... Alguém especial, todo mundo que é especial, chamamos de especial. Isso é bom. Pessoas que são surdos e mudos. Ok. Praticamente só temos esse. Pelo que eu sei, só temos esse. Estava a falar muito de surdo e mudo. Qual a diferença de um surdo e um mudo? Normalmente os surdos, estamos a falar aquelas pessoas que têm debilidades auditivas. Mas falam. E outros, podemos dizer que são aqueles que ouvem, mas não conseguem falar, que já são os mudos.
Mas nós falamos assim, os mudos e surdos, porque normalmente encontramos a maioria também não fala, como também não ouve. Porque eu acredito, né? Sim. Não sei se estou errada, podem depois corrigir, vocês são os especialistas na área, não é? Porque uma criança, para aprender a falar, independentemente de qual for a palavra, ela tem que ouvir primeiro. Sim. Então, como é possível uma pessoa falar sem ouvir? Uma pessoa falar Sem ouvir. O surdo fala, tem surdos que falam, mas não ouvem. Então, como é possível uma pessoa que é surda, não ouve nada, fala? Vai falar porque ele não consegue ouvir nada. Sim, acho que normalmente esse tipo de caso é que ele depois perdeu, né? Ou parou de ouvir alguma coisa assim, né? E pronto, porque como se disse, né? As pessoas falam porque ouvem. E eles vão repetindo. Sim. Porque nós crianças, quando começamos a falar, diz sempre que a primeira palavra é papá. É mentira. O papai ainda tem fome, quero papa. Dá para seja papá. Então os pais ficam emocionados. Não, falou papá. Depois eles vão ouvindo, não é? Se formos a notar, as crianças são muito espelho daquilo que acontece em casa. Certo. A forma como vão se comunicar é como ela recebeu a informação em casa. Então fica me perguntar como é que um surdo que não ouve nada vai falando. Dos surdos que eu já tive com ele como amigo, que tenho, né, como amigos, eu conheço uma jovem, né, ela é surda, mas ela fala assim um pouco, não como nós falamos, né, direto, com algumas debilidades, mas dá para se entender o que está a dizer. Isso aconteceu no caso quando ela era mais nova, acho que estava doente, depois isso trouxe, ou seja, fez com que ela teve dificuldade em ouvir. Então, o que ela fez? Como ela era pequena, teve dificuldade em ouvir, então ela foi treinando, foi se adaptando a ler os lábios. Muitos dos surdos que, pronto, às vezes não ouvem, às vezes não falam, eles conseguem fazer leitura labial e às vezes eles conseguem soar som. Parece que estão a falar, mas não. Né? Eles vão soar som daquilo que está se aproximando. Né? Talvez falando papá, mas não vai falar mesmo assim direito papá. Ele é papá. Exatamente. Sim, senhor CEO. Então, nos tem a dizer sobre este ponto de quem ouve, mas não, quem não ouve, mas fala. Quem não ouve, mas não fala. Pronto, e quem ouve, vamos falar daquilo que eu tenho indo vendo, tenho indo conversando com ele. Às vezes, é mesmo, pronto, né, do que o meu colega aqui acabou de dizer. Muitas das vezes, né, eu sou da opinião de que, pronto, ou, por exemplo, ou ele, digo que às vezes essas pessoas, por exemplo, que não têm, pronto, vai que a perder, que não conseguem falar, mas conseguem que não falam ouvir, muito bem, que não conseguem ouvir, mas conseguem falar. Pronto, nesse tipo de caso, sou da opinião mesmo que quem não ouve alguma coisa não tem como falar. Com relação a isso, daquilo que eu tenho convivido, um surdo não ouve e também não fala. Isso. Como detectar que uma pessoa é surda ou muda? Muitas das vezes os surdos, como são bem escondidos, muitas das vezes nós não notamos muito. Mas nós conseguimos às vezes notar que ele é surdo, principalmente quando ele faz mímica. Normalmente, alguns surdos, quando, por exemplo, estão aí na cantina ou estão em um outro lugar, eles para se comunicarem... Eu falo a partir da terra idade. De crianças? Sim, de crianças, porque há quem nasce com isso, certo. Há quem desenvolve ao decorrer do tempo. Certo. Como é que uma mãe, né, porque tem muitas mães que estão a ver a live, né, como é que uma mãe consegue detectar que o seu filho é surdo ou mudo? Certo. Muitas das vezes acontece no crescimento do seu próprio filho. À medida que ele vai crescendo, chega uma altura em que esse mesmo bebê precisa falar, precisa aprender alguma coisa. Eu conheço 2 pais que são surdos, sim, eles têm um filho. No começo, nós que ficávamos com a criança, achávamos que ele era praticamente surdo porque ele não falava mesmo. E nós queremos saber, será que esse é surdo como os pais ou será que ele ouve? Né? Chamamos de ouvinte, surdo, mas quando digamos assim, um bebê, não, digamos assim que nós chamamos surdo e ouvir, ou seja, para os ouvintes. Nós que falamos, ouvimos, chamamos de ouvintes, e temos aí os surdos e temos os mudos. Okay. Exatamente. Então, à medida que ele foi crescendo, este bebê,
ele não falava mesmo nada. Então, ficamos aí, esse deve ser surdo. Mas depois os pais pegaram esse neném, foram no hospital para nos médicos perceberem se ele realmente era surdo ou era mudo. E lá quando chegaram, deram a notícia de que ele não é surdo, mas ouve. Mas o que é que atrasou o processo dele de falar? Ele agora está conseguindo já formar já algumas palavras, mas o que é que atrasou foi os pais. Exato. Normalmente, quando eles não estão junto com pessoas que falam, isso também vai atrasar. Visto que os pais não falam, não tem como ele aprender a falar rapidamente. Então, e hoje ele está com 3 anos já, mas está assim, com uma dificuldade ainda, mas já consegue falar papá, mamãe. Ok, no meu caso, pronto, eu tenho um irmão que não fala, é surdo e mudo. Pronto, né? As mães já sabem praticar, eu não sei muito bem como é que é, mas as mães já sabem até que idade é que eles têm que falar. Sai aquelas palavras pequenas, tipo mamãe, papá. E o meu irmão não saía aquela palavra. Até porque apareciam pessoas que dizem, como é que se diz? A língua dele tá solta, tá presa. Tem que cortar. Alguma coisa assim, pronto, né? Como são mães que, pronto, nasceram nas terras, na banda. Das culturas. Então elas sabiam já, que meu filho tem alguma coisa, né? Pronto, chegou numa certa idade depois. Acho que era menos de 3 anos. Né, que eu me lembro. Então, a mãe, nós todos de casa já estávamos conscientes de que ele já não podia falar. Aqui, até o pai disse, o rapaz aqui, porque já fomos acompanhando outras crianças que falam. Numa certa idade eles falam, mas aquele nem papá saía. Eu me lembro que ele estava. Algumas não saía nada, tipo, não se dava. Porque não sei se pronto. Praticamente não ouvia. Se não ouvia, porque provavelmente não sai alguma coisa. Foram a alguns hospitais, né? E pronto. E depois chegamos numa certa idade, numa certa etapa, que dissemos ela que vamos criar mesmo um filho especial, um filho que não fala, um filho mudo. Então pronto, lidamos com isso, né? Pronto, né? Nós todos de casa criamos uma comunicação para com ele. E pronto, já até aqui nos entendemos algumas coisas, né? E estamos a viver com relação a isso. Agora outros, não sei, mas acho que provavelmente tem casos que falavam, não? Que nasceram surdos e mudos que falavam. Não, nasceram ouvintes depois só por causa de algumas doenças e ganharam. Sim, porque há crianças, né? Porque nós temos esperança também. Okay. Não, vamos ainda esperar. Às vezes veio a falar depois. Alguma palavra saía, mamãe, só que mamãe dele está bem torto. Então vamos esperar mais um pouco. Isso é incrível, palavras tortas. Aprendemos algo novo de novo. Sim, e realmente, há crianças, né? Há crianças que aprenderam a falar muito tarde, com 4, com 5 ou mesmo com 8 anos. Sim. Eu conheço pessoas e tive certas experiências, não é? De quem começou a falar com 4, 5, 6 anos. E muitas das vezes, né? Muitas dessas pessoas eram levadas para um hospital, foi tratar treinamento de fala, como ajudar. Será que isso funciona para quem é nato na surdez? Eu digo que vai depender muito. Porque há casos em que a pessoa que já nasceu assim, mesmo com o tratamento, ela não consegue voltar, não vai conseguir falar nem ouvir. Mas já outros casos, vai depender já também, talvez da pessoa ou do tratamento que ela vai receber. Eu digo que, na minha opinião, é isso. A sua opinião que acho que, não sei, acho que provavelmente posso não ter convivido com o caso, mas eu creio que tem relatos de que pessoas que realmente não falavam, eu acho que depois, de certa maneira, depois falavam. Não sei se antes, né, eles passavam a ouvir, porque para você falar alguma coisa, você tem que ouvir. Ou depois começaram a ouvir primeiro e depois começaram a soltar algumas palavras. Foi por o tratamento, mas eu creio que daqui a Angola não tem nada assim. Pronto. Né? Não, tem escolas que tem mães que levam filhos em certas escolas cá em Angola para poder trabalhar as falas. Eles vão trabalhando a fala, não é? Como eu disse, eu conheço pessoas que tive essa vivência real que não falavam até os seus 4, 5 anos. E a mãe ficou preocupada porque as mães ficam preocupadas. Não, daqui já são 4 anos. Daqui a mais uma chuva, um sereno, tem que entrar para a escola. Sim. Como é que fica aquela escola? Vai estar atrasada. Então, naquele processo todo, a mãe investiu naquilo que é o treinamento da fala da filha ou dos filhos, não é? Isso acontece muito, porque não sei se a surdez é hereditário, é adquirido. Ou temos casos de adquirir, sim, as doenças, não é?
E temos casos de hereditário. Será que o caso do teu irmão é hereditário ou foi adquirido? Não, ele cresceu mesmo já assim. Na adquirido, família já não tem ninguém com este não tem. problema de Graças a surdez? Deus. Não é graças a Deus, né? Não tem ninguém. Eu sou mesmo Fora meu ele. irmão. Que Então ele cresceu foi com esse- adquirido, não hereditário. Ele cresceu assim. Se Não, cresceu sim, sendo assim, o primeiro. O hereditário primeiro- é quando já tem uma ocorrência na família, que alguém é surdo, alguém é mudo na família. Então, há probabilidade de alguém na família tiver uma criança, né, com essa debilidade. Sim. Isso já, por isso é que dizem, há certas patologias que são hereditárias. Sim, Já sim, nasce sim. com aquilo porque já vem de famílias. vem de família. Tipo, famílias com... Há pessoas que têm famílias de diabéticos. Tem. E a proporção ou o nível de tu adquirires uma diabetes é muito elevada. Então, esse tipo de pessoas que já nascem em famílias com essas patologias tem que ter uma cautela, tem que ter cautela, tem que ter cautela naquilo que é o consumo do açúcar no seu dia a dia. Sim. Tem que ser pessoas que usam menos açúcar para não despertar esta patologia, porque já é de família. É de família, sim. Há outros são de famílias albinas. Tem. Não é? Imagina o pai albino. Então, a probabilidade de nascer um filho albino é 50%. Sim. Caso não nasça nenhum albino, a probabilidade de ter um neto albino é de 100%. Aquilo vai vir porque vem da origem sanguínea. Já vem do sangue deles. Então, eu acredito que nos surdos, né, e mudos também deve-se muito a isso. Pela patologia, pelo DNA de cada família. Sim, dos que eu conheço hoje, Uhum. desse mesmo bebê que eu disse que está aprendendo a falar agora, no começo foi, né, aquilo, né? Ele nos ignorava, tentava falar, Giovanni, Giovanni. Ele não respondia. Giovanni, Giovanni, nada. Então nós pensávamos, não, como os pais são surdos também, O filho é. o filho é. Uhum. Mas depois nós chegamos à conclusão que não. Porque outros pais que eu conheço que também são surdos, os filhos deles são ouvintes. E os 3 filhos deles são ouvintes. Mas há outros casos que são adquiridos. São adquiridos, Sim. sim. Às vezes eles podem ouvir, mas não ouvir tão bem. E muitas das vezes eles podem nascer com... Podem ouvir, podem falar, mas nascer com outra deficiência Outra também. deficiência, É isso que tem exato. acontecido. Então pode ser adquirido, mas também a pessoa pode adquirir ao longo do tempo. Ao né? longo do tempo, exato. Por um acidente, Sim. uma patologia que vai levá-lo a esta debilidade. O mesmo acontece com os deficientes visuais. Sim, sim. Há quem perca a visão, há quem sim, perca a a visão, visão a num visão. acidente, numa Sim, pancada sim, que leva sim, na sim. cabeça, automaticamente aquilo entorta todo o sistema dos olhos, como é que ele gira, ninguém sabe, mas Sim. entorta aquilo. E vamos ver que não, e a visão é muito por percentagens, não? Sim, sim. Porque do mesmo acontece com surdos. Imagine, eu conheço, não é bem, ela não vê, acredito eu, mas a visão dela deve ser por aí uns 3%. Ela não vê escuro, ela vê tudo branco. Consegue ver assim uma luz no fundo. Mas aquela senhora tem uma voz, Jesus, dos anjos. Ela cantar. Ela canta. E oh, Deus deu muitas bênçãos àquelas pessoas com certas debilidades em relação a nós. Sim, sim. Certas debilidades. Na vossa opinião, qual tem sido o maior entrave na inclusão de pessoas com deficiências auditivas ou outra coisa, falante, né? Os ouvintes. Auditivo ou falante dentro do nosso mercado, a nossa sociedade atualmente. Como é que... Quais são os maiores entraves, debilidades, Ah. dificuldades dentro da nossa sociedade para estas pessoas que têm problemas de surdez ou mudez? Tipo, falando sobre as dificuldades, né, que eles têm passado. Acho que não sei, pronto, né, comparando com aquelas pessoas que nós já fomos indo falando. Algumas dificuldades deles. Muitas das vezes eles parecem que ficam um pouco maiores, às vezes que eles ficam um pouco solitários. Né? Muitas das vezes por quê? Porque nós estamos no meio, eu vejo isso, né? E também alguns meios sociais, né? Eu acompanho muito de que eles falam muito entre si, né? Surdo e surdo falam. Você vai indo prestando atenção com relação a ele, né? Vai ver que falam mais de 10 minutos, mas quando ele vai falar 10 minutos, acho que ele fica muito solto,
Já com relação a em casa, acho que eles ficam um pouco mais prendidos. Muitas das vezes eles procuram não se soltar muito com pessoas que falam. Muitas das vezes eles têm esse tipo de problemas que eles também... Acho que também muitos deles são muito mais reservados. Né? Porque, não sei, né? Muitas das vezes, né, podes ter... eles talvez podem pensar que, pronto, ficar assim um pouco mais sozinho, mais em casa, mais do quieto no lugar dele, mais fora do seu convívio, né? Pode se criar assim um pouco de embaraço, né? Muitas das vezes, pronto, né? Eu tenho acompanhado com relação a isso, né? Ok. E outras, para além dessas dificuldades, né, que o Bernardo falou, é que as próprias famílias têm causado isso. Por quê? Por eles serem surdos, serem mudos, as famílias acham que ele não é alguém normal. Então, se isso é como se ele fosse uma vergonha para a família, digamos assim. Então, eles tentam esconder os filhos. Muitas das vezes, para você encontrar que ele mesmo, sou surdo, já é difícil. Às vezes, talvez a família vem visitar vem visitar a família, eles lhe metem no quarto. Ele não pode sair. Por quê? Porque é surdo, porque é mudo. Então, são essas dificuldades. E para além, na sociedade, é ainda mais complicada. Porque só aqui em Angola, praticamente para ter escolas próximas para essas pessoas que têm essa debilidade, é muito difícil. E muitas das escolas é distante. Tem um amigo que ele é surdo, ele me disse que ele não tem escolas assim próprias que só tem lá surdos. Ou seja, misturam pessoas que são surdas, pessoas que são ouvintes, e às vezes o professor que está dando aula, ele é ouvinte. Principalmente o que esse surdo vai aprender. Às vezes não aprende nada. Eles próprios têm que se esforçar para aprender, visto que o professor é surdo, não tem ninguém que vai interpretar para eles. E fica muito difícil. E outra das coisas é emprego. Muitos dos surdos são mesmo explorados. Por quê? Porque eles têm debilidades. Então, para darem mesmo assim um trabalho é muito difícil. Então, eles às vezes tentam explorar os surdos, dando pouco salário ou dando trabalhos forçados para eles. Uau. Não, realmente, porque ainda existe esse nível de preconceito a nível mundial. Não digo só em Angola ou em África, a nível mundial, porque nós mesmos não aceitamos os outros como devem ser. Imagina que nós estamos num edifício, oitavo andar, né? Sim. E se formos a notar, agora há certos edifícios, há certos prédios, como assim são chamados, com rampas. Sim. Isso agora. Noutra hora, muitas das vezes não acontecia. A pessoa que sofre de uma deficiência física tem que pedir ajuda para passar as escadas. E quando não tem isso, automaticamente camuflam-se. Não vou estudar porque não consigo me locomover. Sim. Do mais que eu tenha uma cadeira de roda, eu não sobe escada. Se eu tentar subir a escada da descer, eu posso cair. Automaticamente a pessoa fica fechada no seu mundo, porque a sociedade, de forma geral, não contribui para isso. Sim. Porque imaginemos, tocou num ponto muito bem, né, sobre aquilo que são as instituições detentoras destas formações, deveriam ter em todos os pontos do país. Sim. Se tiverem em Luanda, Cabinda, nas 21 províncias, agora são 21 ou 24, não sei, nas 20, eu só conheço 18. 21. Só conheço 18, cresci com 18 na minha quarta classe. Nas demais províncias, a nível do país, vai ajudar com que mais crianças possam desenvolver a habilidade da fala. Sim. Porque eu acredito que tudo tem cura, Sim. tudo tem conserto. Porque há pessoas que são surdos e mudos, usam aparelhos para poder ouvir melhor. Sim. Se são surdos, como é que aquele aparelho consegue entrar para ouvir? Automaticamente já há um mecanismo de melhorias, não é? Sim. Se investirmos mais em instituições com competências para treinar pessoas com deficiências específicas, já ajuda muito. Porque você quando vai para um país, né? O Marcos não sabe falar inglês, ele se for para os Estados Unidos, vai aparecer um mudo lá. Certo. Ele só vai olhar, não vai falar nada. Se falar alguma coisa, vai falar à toa, desculpa a expressão, mas vai falar de uma forma errada, em que vão olhar para ele, tipo, é um estranho. Ninguém vai lhe perceber. E se ele não tiver alguém lá que possa o ajudar a se comunicar, um familiar, um amigo, ele automaticamente não vai conhecer aquele país, ou os Estados Unidos, vai ficar completamente confinado. Ele vai só para se sentir o ar dos Estados Unidos.
não vai conseguir passear porque não vai saber como se comunicar. Então, eu sou apologista, né, de que devemos apostar, devemos não, de que o governo deve apostar mais naquilo que são as instituições para pessoas com debilidades, seja ela auditiva, física ou visual. Isso é muito importante. Sim. E também alivia a depressão. Sim. Evita a depressão, evita os jovens na delinquência, porque imagina, eu não falo, né? Não é isso. Ninguém me dá emprego, não estudei. O que é que eu faço para ter dinheiro depois? Mas então isso já para... Aí tá, porque imagina, até a idade, ainda vamos nos sentir confortáveis. Tem um pai que a mãe vai me dar até uma certa idade. A partir do momento que a pessoa se reconhece como pessoa, vem custos, necessidades, despesas pessoais. Nem sempre a mãe tem, nem sempre o pai tem. Agora, onde é que ele vai tirar? Se não tem uma formação, não tem um emprego, automaticamente vai entrar no mundo da delinquência. Então, podemos ajudar e a salvar pessoas com estas debilidades. Sim. Não podemos. E esse é o vosso papel. A Congesto é o nosso papel, né? Praticamente nós queremos fazer mais do que muitas das vezes as instituições angolanas não fazem. Nós criamos esse projeto com um objetivo mesmo muito grande. Praticamente, só uma das coisas que eu poderia fazer, né, dentro da Congesto é criar uma instituição que né, que faz tudo isso. Ensina, nesse caso, forma para o âmbito profissional e também ajuda as pessoas a conseguir emprego. Praticamente é 3 coisas já junto dentro. Exato. Praticamente, pronto, muitas das vezes é as dificuldades que eles têm passado. Porque nós vivemos diretamente com surdos e mudos. Nós estamos com eles quantas vezes muitas vezes, né? Estamos sempre a lidar com eles praticamente. Se não estamos hoje, estamos amanhã, não estamos amanhã, estamos... Então, nós notamos muitas dificuldades que eles têm passado. Então, às vezes, a distância e tudo mais. Então, esse projeto é que é mesmo para isso. Não temos condições, mas futuramente nós teremos condições de abrigar e fazer tudo isso acontecer dentro de um outro projeto. Ainda existe falta de interesses da sociedade em querer aprender estas linguagens ou lhe comunicar com pessoas com estas dificuldades? Tem. Algumas pessoas, alguns dos meus vizinhos, alguns dos meus parentes dizem: mas você é ouvinte, por que você vai aprender língua de sinais? Por que você quer falar com mudos? Se você é ouvinte, quer aprender a falar com mudos para quê? Então ainda existe sim esse preconceito das pessoas. Tem sim esse tabu. Até porque, pronto, né, como o Marcos já disse, as pessoas dizem, não, mas vale. E também algumas instituições não ajudam. Tipo, por exemplo, nós estamos a lecionar cursos. E praticamente nosso curso é direcionado para pessoas que falam. Por quê? Porque é uma oportunidade que nós vimos. É uma oportunidade que nós vimos de lecionar e é uma dificuldade para os pais que têm filhos com têm filhos. Às vezes não conseguem, praticamente as pessoas surdas não conseguem expressar os sentimentos aos pais. Muitas das vezes, nós como estamos sempre com eles, não, você que é pai, você que é instrutor dele, você que está a falar com ele, é que fala com ele. Mas é uma obrigação dos pais. Exato. Né? De falar coisas, por exemplo, que não vai se abrir com um amigo, tem que se abrir mesmo com o pai. É uma dificuldade que no seu familiar não pode falar com pessoas que não são estranhas. Então, é uma coisa que nós olhamos, né? E as pessoas, por exemplo, não aderem. Por exemplo, nós lançamos o curso presencial e online, né? E muitas pessoas, né, falam, mas não aparece. Praticamente tem mesmo um tabu com relação ao curso. Vou aprender qual é o objetivo. É mais fácil eles fazerem inglês, né, porque está pensando no lado profissional. E língua gestora deixa só ali. Mas muitas não sabem, por exemplo, que aqueles profissionais, por exemplo, que trabalham em sítios públicos, nesse caso médicos, enfermeiros, pode se dar o caso de ter um paciente surdo. Como é que fica esse tipo de caso? Como vai dizer os sintomas? Como é que vai falar? Por exemplo, como é que vai falar ao paciente? Ou como é que o paciente vai explicar? E o doutor vai entender de que o paciente tem isso. E ele não entende a língua gestura. Fica muito complicado eles terem comunicação. Muitas das vezes tem, por exemplo, algumas situações que o Marcos, alguma pessoa foi lá até no hospital para poder interpretar. É uma dificuldade. E grande. Então, na vossa opinião, há necessidade de que o país implemente linguagens gestuais nas academias? Sim, digo que sim. Porque se assim fizerem,
será muito uma mais-valia para os surdos e também vai ser uma grande ajuda para eles, né? Eles vão se sentir que são valorizados na sociedade, que as pessoas realmente prestam atenção a ela. Porque o surdo, quando ele está sozinho, quando não tem ninguém que lhe presta atenção, ele fica muito isolado e fica muito triste. Então, quando ele encontra pessoas que falam a língua dele, que lhe entendem, ele se abre, ele fica feliz com isso. E aí, então, se o governo fazer isso, se o país, ou seja, se o governo mesmo implementar isso, né, a linguagem gestual em vários setores, isso vai ser de grande ajuda para eles. Sem esquecer que a linguagem, sem medo de errar, pessoal, depois explicarei o porquê. A linguagem gestual é a linguagem mais falada a nível mundial. Vocês sabiam disso? Já pesquisei? Não. Essa quem sabia também. Sabes o porquê? Porque nós nos comunicamos todos os dias com gestos. Vem, vai, ficha, ou não? Sim. Todos nós que somos falantes e ouvintes, independentemente de como usamos as duas linguagens, a falante e a gestual. É impossível uma pessoa que ouve e falar assim, eu estou aqui a fazer tantos gestos, estou a comunicar uma informação. Sim. Então, parece que não, né? Mas nós usamos mais a comunicação gestual do que a falante. Sim. Olha, muitas das vezes tu esquece do que queres falar. Sim. Já chamaste alguém? Não, mas... Um minuto. Automaticamente você já está a usar sem saber, né? Estás a usar... Um minuto, por favor, bem, quero falar contigo, é rápido. Mas estás a usar a língua gestual, mas estás a usar a falante, é gestual. Exato. Então, eu considero, por estes fatores, eu considero a linguagem gestual a maior linguagem a nível do mundo. Ok. Se for a ver os oradores, os palestrantes, ninguém fala com as mãos do bolso. Não, de fato. Sempre gesticular. Sim ou não? Sim. Então, é uma coisa de aprimorarmos mais. Porque é típico do angolano. Não é falar... Eu também sou angolana, pessoal. Mas não é menosprezar nossa raça, a nossa origem. Eu amo ser angolana e eu gosto, essa é a nossa habilidade. Parece que Deus, quando fez os angolanos, ele exagerou nas competências de sobrevivência. O angolano sobrevive em qualquer ambiente, se adapta com quase tudo e consegue se desdobrar para quase tudo. Porque tem muitas mães, né, que não têm a capacidade ou condições de apostar numa formação para ela poder, não muito para o filho. Porque eu acredito que a comunicação seria para o filho, seria para quem não é dessa debilidade. E quem é detentor faria uma formação de quem não é detentor. Imagine, eu não falo não isso. Sim. Então não tenho por que fazer um curso que não falo que não é isso. Não tem como. Tem mais fácil fazer algum curso de quem fala para entender como é que tu disse muito bem a quem consegue ler os lábios e tenta tirar um som. Se lê os lábios, falou isso, ok, vai compilar com a formação que ele tem ou com a habilidade. Porque eles já nascem falando, querendo ou não. Com formação ou sem formação, vão se comunicar entre eles. Sim. E eles vão se entender. Já nós não vamos entender. Se a mamãe tivesse a formação para se comunicar com o filho e o filho tivesse a formação para tentar entender o que a mãe disse, acho que as coisas estariam muito mais fáceis. Sim. Só que nós trocamos tudo. Damos formação de gestuais para quem não fala. É importante para poder ter conhecimentos, né? Porque também tem quem não tem a visão, consegue ler, tem livros especializados para poder ler, conseguem fazer leitura. Isso é bom para estar dentro da sociedade, para estarem mais, como é que se diz, meu Deus? Para estarem mais formados, academicamente falando. Certo. Desculpa. Não é? Mas seria obrigação de que nós que temos a linguagem normal, do mesmo jeito que tu vai fazer um curso de inglês para ir falar nos Estados Unidos, tem que fazer um curso de linguagem gestual para se comunicar com os outros. Sim. Porque é fundamental. Eu que não falo, tinha de fazer este curso para poder entender, como é que haviam dito, poder entender o que o surdo diz. Porque se tu falares com ele usando linguagens, ele tendo formação ou não, ele vai te perceber. Sim. Fome, alguma coisa, e muitos pais, né, ou amigos, vem, vamos comer, tipo, tá te olhar, tipo, tá bom, só vem já porque tá fazendo um gesto de abrir a boca, meter comida, por vezes aquele gesto não é o correto, como é que se diz vem comer? Na língua gestual.
Tá a ver? E nós fizemos isso. Exato. Ele só por saber que está a fazer isso, Sim, entrar na também. boca, não tá, ele só vai. Tá a ver? Então nós temos mesmo que nós, ouvintes e falantes, apostar muito nas formações. Não houve. Pessoal, não tem preços muito caros. Nós ainda pegamos táxi. Certo. Não, mas é uma realidade. Isso também que faz que afugenta muitos os familiares de quem tem esta debilidade. O preço elevado. E uma escola podem cobrar 150 mil para tu estar lá só apenas 2 meses, 1 mês e meio para aprender a falar. Sim. Eu não tenho 150 mil. Não tenho toalha, sou pobre. Eu compro o óleo da embalagem, compro tudo sobre candimba, né? Que dizem tudo sobre a candimba. Vou ter 150 mil aonde? Para pagar essa formação, para poder desenvolver ou ajudar a comunicar com meu filho. Sim. Automaticamente as pessoas ficam inibidas de aprender. Mas não é o vosso caso, o vosso preço é razoável. Sim, é razoável. É uma promoção, é um preço promocional. Não, isso é bom. Iniciativas como as vossas são importantes. São mesmo importantes. Jovens que não têm essas debilidades pensar em como ajudar quem tem esta debilidade. Eu tiro o chapéu, não tenho chapéu, mas enfim, tiro o chapéu, faço a vênia, porque é importante. E o mais agravante, vocês não são formados em nada disso. Um é designer, é consultor imobiliário, é, não sei, é fotógrafo, é pasteleiro, é alpinista, mas nada a ver com vocês falam em línguas gestuais. A necessidade em querer aprender a fazer a coisa diferente deu-vos esta paixão. Continuem assim. Obrigado. Vamos continuar. E como é que funciona o vosso centro em caso de demanda e em caso de aceitação? Qual foi, ou quais foram, melhor, as debilidades que encontraram ao estruturar os vossos sonhos? O boss. Pronto. Com relação à estruturação, estamos ainda a nos estruturar. Uhum. Né? Pronto, né? Como estamos já há muito pouco tempo nesse mercado, que é a nossa iniciativa de dar formação, visto que nós não chegamos a fazer, mas provavelmente daqui a pouco faremos algumas formações, né, para aumentar o nosso conhecimento. Nem que a gente não procura se capacitar, procuramos mais. Mas em outros centros, como tem um outro centro que faz formações, daqui a pouco faremos com relação a isso. Agora, com relação à nossa estruturação, pronto, estamos indo a tentar nos reestruturar. Temos um centro já bem localizado aqui por perto, no Camamaú, e estamos a pensar também em abrir um outro polo por causa da demanda dos clientes. Há pessoas, por exemplo, que não vêm para aqui porque vivem numa zona em que, se chegar aqui ainda mais com relação ao preço do táxi, não vai lhe facilitar muito, né? Então, dizem que Luanda é uma das províncias mais pequenas de Angola. Mas a única província que não se caminha. Tens que pegar táxi. Tens que pegar. Então, estamos a tentar criar, eu e a equipa, estamos a tentar criar outros mecanismos de uma melhor reorganização com relação ao nosso projeto, que, graças a Deus, está a correr das melhores coisas possíveis. Corre muito bem. Ok. Para quem está deixa eu dizer, para quem está a ouvir e nunca teve a oportunidade de aprender linguagens gestuais, mas quer, o que ela pode fazer para aprender a se comunicar de forma gestual no seu dia a dia, sem ter que fazer uma formação? Ok. O básico que ela deve aprender, como tem que fazer? Se ela tiver, digamos assim, um familiar ou um amigo que é surdo ou tem essa mesma deficiência, essa pessoa pode procurar tentar fazendo mímicas. Uhum. Normalmente, quando nós fazemos assim, esse comer ou esse beber, já é uma mímica. Então, fazendo a mímica, o surdo vai conseguir já entender o que ela está tentando dizer. Então, se for um surdo que vai na escola, ele vai tentar ensinar. Vai tentar ensinar como é o sinal certo, e aí a pessoa pode aprender também. Sim, eu. Vamos embora. Pronto, né? Acho que, como já se disse, nós que somos falantes, nós sempre usamos a língua gestual. Às vezes nós não precisamos de falar. É só, por exemplo, um piscar de olhar, né, já transmite uma comunicação
às vezes tem um coração, né? É Te amor, amo, é. não é preciso muita coisa. Então são alguns gestos que muitas das vezes alguns ouvintes já sabem, né? Mas algumas coisas mesmo, né? É indo pesquisando, por exemplo, né? Como se fosse base, né? Porque há coisas mesmo que se tu não ires atrás, caso você queira, ou caso você tenha interessado em fazer, ou aprender a língua gestual, tens que ir atrás. Eu acho que, pronto, né? Tem o YouTube, tem os livros, tem muita coisa, mas, pronto, né? É só mesmo ir atrás daquilo que você quer, com aquilo que nós já aprendemos, né? No nosso cotidiano, né? Alguns sinais que transmitem alguma comunicação. Creio que com dedicação, empenho, você vai aprender muito rápido. Né? Não tudo, porque há coisas mesmo que é mesmo só Sim, uma na formação. Não é que nem escola. aprender a falar, a ler, exatamente. as vogais. Óbvio, as crianças são mentirosas. Não sabem. Elas já mecanizaram, parece música. A, B, C, D, E, F, G, H, T, Z. Sabes as vogais, o abecedário, desculpa? Sei. Lê o abecedário. A, B, C, D. Vai cantar. Quando tu apontares numa letra, vai repetir mais. A, B, C, D. Exatamente. Então, é mais ou menos isso. Então, a formação é importante para lidarmos, né? Conhecermos com propriedade sobre aquela mesma situação ou temática que estamos a viver. Então, eu quero agora que faça uma apelação sobre aquilo que é o vosso trabalho. Porque, pessoal, não é querer me vangloriar, sabem que eu aprendo rápido, né? Eu sou muito inteligente. Vou me matar por falar isso, enfim. Eu sou no mês passado, foi mês passado que temos contactos, no mês passado. Passado. Foi mês Princípio passado. do mês passado, Sim. eu conheci, coloquei-me esse ângulo. Tivemos contato, quem tem link tem tudo. Tivemos contatos com os meus convidados, né? Eles vieram para aqui para fazer um trabalho. Eles ensinaram-me a falar o bom dia, boa tarde, boa noite. Eu aprendi uma trocada, mas aprendi. Ou não? Aprendeu, Sim, por acaso. Se eu fazer isso, é boa tarde. Boa tarde. Se eu fazer isso, é boa noite. Boa noite. Isso, bom Bom dia. dia. Já posso vos formar. Acreditem. Não, para formar tem que ter Acreditem. experiência. Não, tem vocês. Quem tem formadores tem tudo. Não é assim. Não, verdade. Ou não? Sim, é verdade. Então, aproveitem do mesmo jeito que nós ganhamos empatia pela vossa formação. Aquilo que vocês fazem é tão diferente, tão incomum. É isso que dá sentido na vida, sabe? Não é fazer a mesmice. É te desafiar. Te falam que o planeta é, acho que é redondo, não. Não é redondo. Dizem que o planeta é... Como é que é a forma do ovo, meu Deus? Alguém que sabe... Eu esqueci, não? Para não ter que errar, né? Dizem que o mundo é redondo, né? Mas tem de cantos. Então, para você não entender outra coisa, é bom mesmo que haja formação. Então, procurem. Eu, pelo menos, procurei para fazer uma matéria que nos saiu muito bem. Vocês são bons no que fazem. Obrigado. São bons no que fazem. Quando se desafia, quando se nada contra a maré, o prazer da vitória é maior daquele que nadou a favor da maré. Porque a onda vai te levar. Você só vai chegar na costa, tu vai ver terra, ganhei, consegui ver terra. Agora, aquele que enfrenta a dificuldade, as turbulências, desculpa, para alcançar um determinado objetivo, este merece uma medalha de ouro. E vocês merecem. Porque não é fácil. Num país como o nosso, não é fácil. Numa sociedade como a nossa, não é fácil. Porque os pais ainda dizem, não perde tempo aí, vai fazer uma formação que te agregue valor. Certo. Vai fazer alguma coisa que vai lhe ajudar a crescer. Vai fazer alguma coisa que vai te fazer entrar rápido no mercado de trabalho. Isso aqui não vai dar emprego. Essa é a palavra que as mães dizem aos pais, aos familiares, quando a gente faz alguma coisa diferente. Sim. E depois, quando aquilo começa a funcionar, os próprios diabos sempre te acreditamos. Força, não desista. Assim. Então, quando nós temos um sonho, temos que aprender a ir atrás. Então, eu quero que vocês passem essa informação a quem está lá, aí, a vos ouvir, aí na câmera bonita. Para vocês que estão aí do outro lado, digo que a língua gestual não é difícil, é fácil, e que se vocês se esforçarem, tentar compreender e aprender, vão conseguir fazer maravilha e vão ver que essa língua é muito boa e é muito linda. Falar com as mãos, usando as mãos, é muito linda. Então, quero pedir para vocês que, se vocês desejarem aprender, né, a língua gestual, estamos aqui, né, para vos ensinar como formadores
E não se preocupem que não vamos fazer com que aquilo seja duro, né? Vai ser muito fácil e vão gostar bastante. Conversar com os surdos, porque eles são mesmo amigáveis e são amáveis. Eu estou a ver aqui, não posso usar essas expressões, mas alguém tá a colar. Enquanto o Marcos fala, o Jeremias, né? O Jeremias faz os sinais. Jeremias, por favor. Sim, por favor, Jeremias. Por favor. Ok. Essa é a melhor parte. Por favor, Jeremias. Pode entrar mesmo. Já estava no programa. E vai ficar bem em pé aqui nesse ângulo onde está o Marcos. Ok. Pessoal, demonstração ao vivo. Calma só. Senhor Josimar, pode, por favor, trazer aqui um assento para o senhor Jeremias enquanto o pessoal fala. Ou então, tem como fechar mais a... Exato. Vai abrir a geral? Para pegar até o senhor Jeremias? Boa. Abra. Pegue-nos. Pessoal, esse é o prazer do Fincast. Trazer a inovação na sua telinha. No seu telefone. Aproveite. Não estou de brincadeira. Aproveitem mesmo. Inscreva-te ao canal. Se não te inscreves ao canal, não vais poder, por circunstância alguma, fazer um comentário. Então aproveite. Vais ganhar com isso. Seus Jeremias podem encostar mais para aqui, para ter uma visibilidade. Good. Então, por favor, senhor Marcos. Vamos repetir o que eu disse. Normalmente, outras palavras. Okay. Ele vai estar... Pessoal, peguem esse momento. Senhor Josimar, por favor. Isso é algo inédito. Peguem este momento. Pega a captura do... Vamos usar esse... Em que estou te amo. Vamos embora. Senhor Jeremias. Senhor Marcos, explana. Okay. A língua de sinais é uma língua bonita, é uma língua fantástica, que se vocês se esforçarem para aprender, vai ser muito maravilhoso. Se vocês se empenharem por ela, vocês vão conseguir ter uma comunicação e vão ver que falar com os surdos é muito maravilhoso. Então, se você deseja realmente aprender esta língua, estamos aqui como formadores, vamos ajudar-te a entender esta língua e vai ver que essa língua não é algo que muita gente diz, né, que é uma perca de tempo, mas vai ver que é algo maravilhoso e que vai gostar bastante. Então, espero que você aproveite e se desejares, estamos localizados no Camamão. A linguagem continua. Tá bom. Pronto, nossa formação não é só para simplesmente ouvintes. Nós também, né, damos explicações e também ajudamos a dar os primeiros passos para aquela pessoa que tem dificuldades financeiras de meter o seu filho numa instituição. Vamos imaginar, por exemplo, algumas instituições de ensino para a língua gestual é muito distante. E também tem famílias que não têm valor suficiente para meter lá, ao invés de depender da distância. Muitas vezes tem aqueles surdos e mudos que não estudam, porque o pai não tem capitais suficientes para meter. Então, nós também fazemos isso, nos ajudamos. O período em que ele não está a estudar, a idade dele, também nos ajudamos. Tem dificuldades em assimilar, praticamente dificuldades na matéria, né, da escola, né, não entende muito matemática, não entende muito biologia. Nós também damos explicações para isso. E também, pronto, né, com relação a alguns projetos de parceria, como intérprete ou alguma coisa do gênero, nós também estamos abertos para muitas atividades dentro do nosso ramo. E para aquelas pessoas que queiram aprender, a língua gestual é uma língua muito fácil de aprender. Você não precisa de ficar muito tempo para aprender a língua gestual. Basta ter empenho, dedicação e você aprende. Então estamos aqui nós vamos estar em muitos anos à frente dentro da Angola a lecionar e a criar oportunidades futuramente para algumas pessoas que querem aprender e depois, quem sabe, gerar alguns empregos para muitas pessoas. Eu estou apaixonada com isso. É bonito. É bonito de ver. É muito bonito de ver. Olha, pessoal, é o seguinte. Por favor, produção, não sabota só a minha informação. Coloca aí a tela gravada.
Toda a informação agora vai ser gesticulada. Por favor. Para você que tem que quer muito aprender essas linguagens, não hesite. Ligue para os nossos convidados. Eles vão deixar o número. Aproveite. É muito bom. É emocionante. É emocionante. E para você que não conhece ninguém com essa debilidade ou pensa que não tem necessidade de aprender, há sempre necessidade. Tu nunca te esqueças que a estrada da vida chega num momento que os pontos se cruzam. Se o teu ponto se cruzar com alguém com uma dificuldade ou uma debilidade, como tu vais conseguir resolver isso? Como vais conseguir se comunicar com aquela pessoa? Então, o aprender não ocupa espaço. E mais, o conhecimento é o único bem que não se deprecia, não se abate, não se amortiza. A única coisa que tenha certeza, podes crer, que vais levar quando sair desse mundo para o paraíso, é o teu conhecimento. Tudo aquilo que você adquirir aqui na Terra vais deixar. Mas o que você adquirir como conhecimento, intelectualidade, tu vais levar. O único bem que não se herda. É o único bem que você leva. A única coisa que é tua é o conhecimento. Então, vamos apostar no conhecimento. Vamos apostar na diversificação. Não é só capinar, plantar jinguba, tomate para aumentar a agricultura, para ter sustento de vida. Não. Também linguagens diferentes. Seja ela gestual, seja ela visual, seja ela um outro idioma. Tudo é fundamental. Tudo é importante. Como garantido, o Fincast é assim. Traz a inovação, traz a melhoria. Esse foi mais um Fincast com o tema linguagens gestuais e inclusão social. Então, por favor, senhores, deixem aqui os vossos contatos para quem está interessado. A quem não tem o link que eu tenho muitos links. Então, para quem quer conhecer, quem quer fazer parte, não sabe como comunicar, então deixa aqui os contatos para as pessoas poderem. Eu sei que vai ter muita aderência. Não se preocupe. Tá bom, nossos contatos telefônicos são 948 87 16 75. E também podem ligar para mim no outro número, 923 78 43. Também temos outros números, mas esses aqui são os números do business, pessoal. E podem seguir já nossas páginas. Nós estamos no YouTube, estamos a estruturar as aulas do YouTube. E no Facebook, com gesto. É o nosso slogan, o nosso logotipo, a nossa empresa, o nosso grupo. E estamos aqui para tudo o que vier para fazer. Ouviram? Não percam mais tempo. Corram. Aquilo é corrida. Aproveitem. E sem esquecer de curtir a página do Fincast no TikTok, Fincast no Instagram. Inscreva-te. Não faça maninha. Inscreva-te no Fincast Angola YouTube. Fincast Angola YouTube. E as minhas páginas no LinkedIn, Vânia Pinto de Andrade. Instagram, Vânia Pinto de Andrade. Facebook, tenho, mas nem sei se eu utilizo mesmo. Então, aproveitem. Que todos os dias procuramos trazer conteúdos diversificados. A cada episódio é um novo desafio. A cada desafio procuramos nós concretizá-lo com a cabeça erguida, com esforço, dedicação. E pessoal, um aplauso de palma para os meus convidados, por favor. Nada de inveja, aplaudem aí, vamos embora. Eles merecem isso. Muito obrigada pela vossa presença. Eu acredito que vamos fazer boas parcerias, boas ligações, né? Muito boas mesmo, porque é importante essa interação, esse intercâmbio. Estou até pensando em implementar aquilo hoje no Fincast. Ficou bonito! Já imaginou se alguém estiver aqui para estar fazendo isso num projeto? E depois também vai influenciar outras pessoas. Exato, assim. Num programa que fala só do mundo corporativo, dinheiro, finanças, e reúne como empresas, empresários. Pode se dar o caso que um dos convidados tenha um filho com essa debilidade. Sim, e vendo isso, pode ligar o teu contato, fazer aquilo. Automaticamente, é um link, eu vou dar no link. Né? Certo. Agradecemos também por hoje, foi muito bom. Estou muito feliz também. Tá bom. Assina beijo. Obrigado. Ok, entenderam? Obrigada. Na próxima. Thomas, obrigada. Na próxima. Tem que ser de frente para trás. Obrigada pelo convite. Obrigado.
convite. De frente para trás, na próxima. Não, de trás para frente, de frente para trás, na próxima. Thomas. Eu já ganhei. Convida ou pode ser mais, né? Na próxima, convida mais. Ou na próxima, convite todo. Boa. Pessoal, adeus. Dica do dia. Tu podes tudo e mais alguma coisa. Não se deixe parar, não se deixe intimidar pelas dificuldades. Aprenda. Se alguém te jogar uma pedra, não jogue fora aquela pedra. Utiliza para fazer degraus e teres um arranha-céus. Aquelas pedras todas é o que é o teu sucesso. Beijo do Vânia Andrade. Este foi o Fincast divertido. Como é que define Fincast? eu quero aprender tudo hoje. Mas calma. Tem que escrever. Dá-lhe. Ok, tem linguagens que é com letras? Não, pode... Já me viram Por que quê? até fazendo botão. Por quê? Os nomes são aplicados de acordo a uma estrutura. Uhum. Eu, por exemplo, se eu não conhecer o teu nome, eu só sei que o teu nome é Vânia. Uhum. Mas eu, o Marcos e o Bernardo temos um sinal. Um surdo já não vai querer, tipo, nos chamar Jeremias, gritar ou escrever meu nome Vai toda fazer hora. assim, deixa eu ver. J. E. M. A. Outra coisa. Outra. Exemplo, meu nome, J-E-R-E-M-I-A-S. Jeremias. Acertei o M, pessoal. Acertei o M. Acertei o Mas M. o meu sinal é aqui. Jeremias. J-E. J. Os Jeremias. nomes na língua de sinais, muitas das vezes são aplicados de acordo à estrutura física. Pode ser o rosto, alguma coisa no teu rosto que identifica você. O surdo sabe que esta é a identidade dele. Passado, por causa das sobrancelhas cheias, eu tinha aqui. Depois troquei aqui no peito, na época que eu era um pouquinho mais grande. Mas depois eu decidi uma identidade que nunca vai desaparecer de mim, que é a orelha. Muitos digam. Então é que te fazem isso. Entendi. Então, J-E. J-E. Exatamente. Pessoal, mais uma linguagem nova. Vocês estão a perder. O Marcos é MS, o Bernardo é B. Inscrevem só nos cursos, mais nada. Vamos aprender melhor. Agora, sinal, né? Nome, sinal. Ok. Emocionada. Pessoal, tchau, tchau. Senhor Josemar, acabamos. Uau.